Muito antes de impérios e civilizações, a terra foi coberta por silêncio e águas. Homens haviam se afastado do Criador, e a corrupção havia inundado tudo o que era puro. Foi então que Deus olhou para um homem justo, Noé, e o escolheu para uma missão impossível: construir uma arca capaz de salvar a criação. Durante 100 anos, martelos e fé ecoaram sobre a madeira, e enquanto o mundo zombava, o céu preparava seu juízo. A história bíblica do dilúvio não é apenas sobre destruição, mas sobre renascimento. É o ponto em que Deus decidiu recomeçar o mundo. E o segredo de onde essa arca repousou após a tempestade permanece um dos maiores mistérios da humanidade. Quando as águas baixaram, algo extraordinário aconteceu. A arca encontrou descanso. Mas onde exatamente? Quando o dilúvio cessou, o vento soprou e as águas começaram a baixar. Montanhas antigas emergiram das profundezas e a terra lentamente respirou novamente. Foi então que a Bíblia registrou uma frase enigmática: "E a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre as montanhas de Ararat." Mas onde exatamente ficava o Ararat mencionado nessa história bíblica? Por séculos, exploradores, cientistas e teólogos têm procurado a resposta. Alguns afirmam que está na atual Turquia Oriental, outros acreditam que repousa em regiões esquecidas do antigo reino da Armênia. As escrituras são precisas, mas o terreno mudou. As montanhas se moveram, as placas da terra se transformaram e o tempo encobriu o local onde o maior navio da história bíblica encontrou descanso. Imagens de satélite, expedições secretas e até restos petrificados foram relatados por aqueles que juram ter encontrado vestígios da arca. Mas até hoje, a montanha verdadeira permanece envolta em névoa e mistério. O que há escondido no coração do Ararat? E por que, depois de milhares de anos, o Criador quis manter esse segredo? Durante séculos, o Monte Ararat foi considerado apenas uma lenda. Mas em 1959, algo extraordinário aconteceu. Um piloto turco sobrevoava a região oriental do país quando avistou, em meio ao gelo e às rochas, uma forma gigantesca semelhante a um navio repousando sobre a encosta de uma montanha. As fotos chegaram até os Estados Unidos, onde especialistas em geologia e arqueologia começaram a investigar. O que viram deixou o mundo dividido. A estrutura media cerca de 150 metros de comprimento, a exata proporção descrita na história bíblica da Arca de Noé. Testes no solo revelaram restos de madeira petrificada com traços de resina antiga e metal fundido, sugerindo tecnologia de construção que não deveria existir há milhares de anos. Alguns chamaram de coincidência, outros de milagre. Mas para os que conhecem a história bíblica, aquilo não era uma lenda. Era um lembrete de que o Criador deixou marcas reais da sua promessa. E enquanto a ciência tentava explicar o impossível, a fé via apenas uma confirmação: a arca existiu e o mundo foi salvo por um único ato de obediência. A neve eterna cobre o cume do Monte Ararat, uma montanha tão alta que parece tocar o próprio céu. Ali, onde o ar é fino e o silêncio é absoluto, muitos acreditam que repousa a embarcação que abrigou toda a vida terrestre. Exploradores que subiram até suas encostas contam ter ouvido um som estranho, como se o vento ecoasse através de madeira antiga, adormecida sob camadas de gelo há milênios. Outros afirmam ter visto estruturas de formato geométrico, padrões impossíveis de terem sido formados pela natureza. Mas o mistério permanece. Por que Deus permitiria que a localização exata fosse perdida? Talvez porque a história bíblica da Arca de Noé não seja apenas sobre encontrar um objeto, mas sobre encontrar significado. O Ararat se tornou um símbolo espiritual, o lugar onde o juízo terminou e a esperança recomeçou.
a montanha que viu o fim do velho mundo e o nascimento de uma nova humanidade. O silêncio que envolve o Ararat é o mesmo silêncio de Deus, depois de cumprir suas promessas. Um silêncio que fala mais alto do que 1000 vozes. As águas haviam recuado. A arca repousava em segurança e a primeira luz do sol atravessava as nuvens depois de 40 dias de tempestade. Noé abriu a janela e soltou uma pomba. E quando ela voltou, trazendo um ramo verde, ele soube que a vida havia renascido. Foi então que o Criador falou com ele, selando o momento mais emocionante desta história bíblica. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós. O meu arco tenho posto nas nuvens e será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris tornou-se a marca eterna de um Deus que promete e cumpre. Um lembrete de que, mesmo após o juízo, há sempre redenção. O céu, que antes enviara chuva para purificar, agora enviava cores para celebrar a paz. Desde então, cada arco-íris que surge no firmamento é mais do que um fenômeno natural. É uma assinatura divina, um lembrete de que a história bíblica da Arca de Noé não terminou com destruição, mas com esperança. A terra havia recomeçado e Deus, mais uma vez, havia provado que o amor sempre fala mais alto que o castigo. Desde o século XIX, aventureiros e cientistas têm arriscado suas vidas nas encostas geladas do Ararat em busca da relíquia mais enigmática da humanidade, a Arca de Noé. Alguns voltaram com fotos aéreas, outros com amostras de solo petrificado. Muitos desapareceram entre nevascas e avalanches, como se a própria montanha guardasse seu segredo com ciúmes. Em 1916, um piloto russo relatou ter visto uma estrutura colossal, semi-enterrada no gelo. Décadas depois, uma equipe turca localizou formações de madeira fossilizada, com dimensões idênticas às descritas na história bíblica. Análises de carbono e imagens de satélite revelaram traços anormais, como linhas simétricas e compartimentos internos, características que não ocorrem naturalmente em formações rochosas. E, no entanto, cada descoberta parecia desaparecer misteriosamente. Relatórios sumiam, pesquisadores eram silenciados e o governo turco restringiu o acesso à área superior do Ararat. Será coincidência? Ou o Criador decidiu manter a arca longe das mãos humanas? Essa história bíblica nos ensina algo maior. Há segredos que não se revelam à curiosidade, mas apenas à fé, porque há coisas que Deus não quer que sejam encontradas, mas sim lembradas. Na história bíblica do dilúvio, nada foi construído ao acaso. Cada medida da arca trazia um segredo divino. Deus ordenou a Noé que a fizesse com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, números que na linguagem simbólica da Escritura representam redenção, graça e completude. O número 3 fala da Trindade, o 5 da graça que cobre o pecado e o 0, a perfeição do plano divino. Somados, revelam o mesmo padrão que o Criador usaria séculos depois para edificar o tabernáculo e, mais tarde, o Templo de Salomão. A madeira de gofer simbolizava a humanidade, frágil, mas moldável. O betume que selava as fendas da arca representava o sangue de Cristo, a proteção espiritual que impede que as águas do juízo penetrem na alma. Cada compartimento era um lembrete da ordem divina, uma antecipação do sacrifício perfeito. Essa história bíblica não fala apenas de sobrevivência, mas do mapa oculto da salvação, codificado na própria estrutura da arca. Deus não construiu apenas um navio. Ele desenhou em madeira e fé o primeiro modelo da cruz. Para muitos, o dilúvio foi apenas uma catástrofe global. Mas para quem compreende o espírito da história bíblica, as águas que destruíram o mundo antigo não foram apenas juízo, foram também purificação. O planeta havia se corrompido
E Deus usou o elemento mais simples e puro da criação, a água, para lavar o pecado, renovar a vida e reiniciar a história. As águas cobriram tudo, como se a terra voltasse ao ventre da criação, esperando nascer de novo. E quando a arca flutuou sobre o abismo, ela se tornou o útero da nova humanidade, guardando dentro dela o germe da esperança. Essa história bíblica revela que o dilúvio não fala apenas de destruição, mas de recomeço espiritual. Assim como o batismo representa morte e renascimento, as águas de Noé prefiguravam o que um dia o Filho de Deus faria na cruz: enterrar o velho homem e fazer nascer o novo. O mesmo Deus que julgou também foi o que salvou. E no coração das águas, a arca se tornou símbolo de fé, de obediência e de um amor que nunca se afoga. Depois de meses navegando sobre um mundo submerso, as águas começaram a baixar. O sol, que antes se escondia em trevas, agora voltava a brilhar sobre as montanhas antigas. E então aconteceu o momento mais aguardado desta história bíblica. A arca, guiada pela mão invisível de Deus, tocou o topo de uma montanha. O vento cessou, o silêncio tomou o ar, e a criação parecia prender a respiração. Era o sinal de que a tempestade havia terminado, o juízo havia passado e a misericórdia florescia novamente. Noé abriu a janela e o primeiro raio de luz entrou na arca, como se o próprio céu dissesse: o tempo da dor acabou. O monte, até então coberto por gelo e neblina, tornou-se o altar da esperança, o lugar onde a humanidade recomeçou. Essa história bíblica nos ensina que até as maiores tempestades servem para nos levar ao ponto mais alto da fé, o lugar onde o homem e Deus voltam a se encontrar. A arca não repousou por acaso. Ela descansou onde o Criador quis, no cume de uma promessa. Milhares de anos se passaram, e ainda hoje o mundo busca vestígios daquela embarcação perdida entre as montanhas. Mas talvez o verdadeiro segredo da Arca de Noé não esteja escondido no Ararate, e sim no coração de quem crê. Essa história bíblica não é apenas um relato antigo, é um lembrete eterno de que a obediência pode salvar gerações e que o juízo nunca vem sem que antes Deus ofereça um caminho de escape. A arca é o símbolo da fé inabalável, da confiança que resiste à zombaria e da coragem de construir mesmo quando o mundo inteiro duvida. Hoje, o dilúvio é espiritual. As águas da dúvida, do medo e da corrupção ainda tentam nos afogar. Mas assim como no tempo de Noé, Deus ainda oferece abrigo àqueles que o escutam. Cada vez que o arco-íris surge no céu, o Criador fala de novo. A promessa ainda está de pé. Essa história bíblica ecoa até nossos dias para lembrar que a fé ainda é o único barco capaz de atravessar as tempestades da vida. E que no fim, todos os que permanecerem fiéis também encontrarão descanso no Monte da Promessa.